E hoje eu quero trazer uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 8, dos versículos de 5 a 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, de 5 a 13, é o meu texto para esta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram aí? Glórias a Deus. É um texto interessante, eu vou ler na tradução da NVI e eu quero compartilhar hoje um pouco mais sobre fé. Está escrito assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. Diga ao outro: venha, e ele vem. Diga ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, teu servo foi curado. Pode dizer amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que a tua palavra toque a nossa mente, toque o nosso coração. Eu oro para que o Senhor derrame sobre nós a luz do teu Espírito. Eu oro para que o Senhor derrame sobre nós tua graça redentora e salvadora, e que nós sejamos abençoados por causa da tua palavra. Senhor, que problemas insolúveis que entraram aqui neste lugar, nesta noite, sejam solucionados. E curas que alguns julgam impossível, seja acontecida nesta noite. Que milagres surpreendentes aconteçam nesta noite por causa da tua palavra. E eu oro ao Senhor para que o Senhor abençoe cada um de nós. Eu oro na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Meu título para esta noite é Surpreendente Fé. Como nós precisamos de ter uma fé assim, surpreendente. Ser surpreendido por uma fé sem igual. Esse homem demonstrou uma fé sem igual. Jesus o chamou de tamanha fé. Não pequena fé, mas tamanha fé. Uma fé surpreendente. Jesus disse: nem em Israel eu encontrei alguém assim, porque ela era de Cafarnaum. Ele diz: nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. E nesse texto Jesus universaliza a fé. Ele então diz que a fé não é de um determinado povo, mas que a fé pode ser de qualquer pessoa que quiser crer. Ele diz: qualquer pessoa que quiser crer
pode ter uma surpreendente fé. A fé é mais importante do que dinheiro no banco. A fé é mais importante do que ouro no cofre. A fé é mais importante do que conhecimento. A fé é mais importante do que qualquer coisa que você possa possuir. Nós deveríamos ter uma escola para a fé, porque ela vai resolver coisas impossíveis. Os psiquiatras, os médicos, os psicólogos sempre dizem assim: quando a fé entra, a ciência sai. Quando a fé entra, então a ciência sai. Porque eles sabem, por experiência própria, que às vezes eles olham para a pessoa e dizem: para isso não tem mais jeito. Aí aparece alguém maluco lá e faz uma oração, e aquilo que não tinha jeito passa a ter jeito. Aí, como eles não podem responder, eles dizem assim: quando a fé entra, a ciência sai. Não dá para discutir esse assunto. Mas é interessante que nós temos na Bíblia pessoas com grande fé e pessoas com pequena fé. E nós temos na Bíblia também pessoas incrédulas, completamente incrédulas. Mas esse texto é um texto interessante, porque nesse texto Jesus universaliza a fé e diz: a fé não é então só de Israel. A fé pode ser de qualquer pessoa. Ele diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão sentar-se à mesa no reino dos céus. A fé surpreendente te leva para a mesa do Pai, te leva para a mesa de Deus, te leva para o banquete do reino. Se existe um reino, então logicamente existe um rei. Eu vou voltar nisso, tá bom? O que você veio buscar aqui nesta noite? Sentar-se à mesa do rei. Sentar-se à mesa do rei. Existem comidas físicas, mas existem comidas espirituais. Em Mateus no capítulo 4, quando Jesus estava num embate contra Satanás, Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus estava falando de algum tipo de coisa que sacia, que resolve, que cura, que liberta, que modifica, que restaura, que renova, que aviva, que põe de pé, que faz funcionar. E isso só é possível de ser alcançado com uma fé surpreendente. Mas é interessante que em Hebreus no capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele vai dar uma rápida descrição de fé. E é interessante pensarmos nisso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. O que as pessoas lá fora estão esperando? Um bom testemunho, um bom modelo, um bom exemplo. E como eles podem receber esse bom testemunho? Quando esse testemunho vem de alguém que tem fé. A fé vai dar esse bom testemunho. É interessante que quando o escritor aos Hebreus vai descrever, ele diz que Abel
teve uma fé que agradou a Deus. A fé de Abel agradou a Deus. Ele diz também que a fé de Enoque agradou a Deus. E Enoque agradou a Deus a tal ponto que Enoque teve uma fé tão surpreendente que Enoque decidiu, por fé, que ele não morreria. Está escrito na Bíblia. Eu vou ler o texto para você. Está no versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porque Deus o arrebatara. Pois antes do arrebatamento recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ele se tornou tão bom na fé, tão grande na fé, tão surpreendente na fé, que Deus disse: meu filho, você é tão bom, você acredita tanto, que esse mundo aí não serve para você, vem para perto de mim, porque eu preciso de você aqui do meu lado. A morte é uma das coisas pelas quais muitos homens têm medo. Se a gente pudesse, a gente retardaria ela o máximo possível, né? Enoque conseguiu dar um jeito nessa questão da morte. Ele diz: a morte não vai passar por mim. É interessante. Ele diz: a morte não vai passar por mim, a morte não vai me alcançar. Eu vou viver para agradar a Deus. E a Bíblia diz que Deus recebeu o testemunho dele. A fé dele moveu Deus. E Deus disse: então eu vou te arrebatar. E Deus o arrebatou. Agora no versículo 6 diz: ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé não dá para agradar. O microfone não estava querendo agradar a Deus. Mas agora nós trouxemos um microfone com uma bateria nova. Quantos querem agradar a Deus? Agora, por que é importante, pastor, eu agradar a Deus? Porque se você agradar a Deus com a sua fé, você vai passar pelas provas. Você vai vencer as provas. E Deus é misericordioso e maravilhoso conosco. Mas é interessante pensarmos nisso. Eu queria trazer dois personagens para a gente estudar a história deles e aprender com eles. Um dos personagens que eu gostaria de estudar nesta noite com você é Gideão. Gideão é um personagem interessante para a gente estudar sobre fé. Está no livro de Juízes, no capítulo 6. Em Juízes, no capítulo 6, nós temos a história de Gideão. E a história de Gideão é uma história interessante. Antes de lermos Juízes capítulo 6, esse assunto da fé é um assunto tão interessante, que até mesmo os apóstolos pediram ao Senhor para aumentar a fé. Está em Lucas, no capítulo 17, no versículo 5. Os apóstolos chegaram para o Senhor e disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Se eles pediram para que a fé fosse aumentada, então nós podemos pedir também. Se puder projetar para mim aí, Lucas capítulo 17, versículo 5. Eles pediram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Então nós também podemos pedir. Mas nós muitas vezes ficamos com dificuldade de saber se a nossa fé é grande ou se a nossa fé é pequena.
A história de Gideão vai nos ajudar nesta noite. Em Lucas 17:5, os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Qual é o contexto de Lucas 17? É o contexto do perdão dos pecados. Ele disse: se o seu irmão pecar contra ti, perdoa-o. Se ele pecar contra ti o mesmo pecado 7 vezes no dia, perdoa-o. Ele disse: Senhor, isso é muito difícil. Dá-nos mais fé para a gente perdoar esse cara que machuca a gente. Por quê? Porque uma alma ferida, um coração amargurado, vai roubar a sua fé, vai atrapalhar a sua fé. Então o perdão caminha junto com a fé. Eu perdoo para que a minha fé não seja contaminada. Mas no versículo 6 há uma sentença muito interessante que Jesus liberou em Lucas 17, versículo 6. É uma palavra muito interessante. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-te daqui e plante-se no mar, e ela obedecerá. E diz: aquilo que você pedir vai obedecer a você. Observe a palavra: a amoreira vai te obedecer. É estranho, não é verdade? Ele diz: olha, o pé de amora vai te obedecer. Você vai falar com o pé de amora e o pé de amora vai te obedecer. Mas acho que nós estamos mais para Lucas 17:5. Senhor, aumenta-nos a fé. Eu ainda não consigo dar ordem às coisas e elas acontecerem. Então, aumenta a minha fé, Senhor. Nós estamos mais para Lucas 17:5. Senhor, aumenta a minha fé. Para que eu possa também fazer isso. Jesus disse: olha, se você disser, vai acontecer. Então, se você fala e não acontece, você precisa voltar para o versículo 5 e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, há um segredo para a fé. E Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós crescemos em fé na medida em que ouvimos a palavra de Deus, na medida em que a palavra de Deus entra em nós, na medida em que a palavra de Deus, está dentro de nós. Então a nossa fé vai crescendo. Quando terminar o culto desta noite, você vai ter a sua fé aumentada, porque a palavra de Deus está sendo liberada. Aleluia. Então quando terminar o culto, a sua fé vai estar melhor do que quando você chegou, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente vem à igreja e está terminando o culto, então a fé já está lá em cima, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas nós temos uma pedagogia da fé na história de Gideão, e eu quero caminhar com você um pouco na história de Gideão, em Juízes no capítulo 6, para que a gente possa alcançar uma fé surpreendente. Em Juízes no capítulo 6, a história de Gideão lança bastante luz sobre esse assunto. Deus chama Gideão, e é propósito de Deus que todos nós cresçamos em fé. Mas Deus iria trabalhar com Gideão para que a fé dele crescesse, porque Deus deseja que a igreja tenha uma fé madura. E quando eu falo a igreja, todos nós. O Espírito Santo está me levando para Romanos capítulo 4, dos versículos 11 a 15. Então, vamos para Efésios capítulo 4, dos versículos 11 a 15. Efésios 4, de 11 a 15, a palavra de Deus nos diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos consigam realizar a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao estado de homem maduro,
a medida da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em volta por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens que induz ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quantos querem crescer em tudo? Digam amém. Quantos querem crescer espiritualmente? Diga amém. Quantos querem crescer emocionalmente? Diga amém. Quantos querem crescer financeiramente? Diga amém. Quantos querem crescer em saúde física? Diga amém. Nós precisamos crescer em tudo. Paulo diz, nós precisamos crescer em tudo. Qual é o sinal então, pastor, que a minha fé está funcionando? Quando a sua vida começa a dar resultado em todas as áreas. Isso é um sinal de que você está crescendo. Mas pastor, eu nem me localizei ainda, como é que eu vou saber se eu estou crescendo? Então você vai se localizar nesta noite na história de Juízes, capítulo 6. Em Juízes capítulo 6, nos versículos 10, Deus chama Gideão. Eu vou ler o versículo 11 e 12. E Deus chama Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar. Versículo 11 está escrito assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de orfa que pertencia o abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O que é que Deus chama ele? Poderoso guerreiro. Agora vamos ver se ele é um poderoso guerreiro mesmo. O que é que ele diz? Senhor. Aí o que é que ele diz? Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, e por que tudo está dando errado para a gente? O Senhor está conosco e tudo está dando errado. Aí Deus disse: vai na sua força e livra Israel. Aí ele vai dizer para Deus: Deus, como é que eu vou livrar Israel se eu sou o menor da minha casa e o meu clã é o mais pobre de Israel? O que ele tinha? Um problema almático. Sua autoestima era baixa. Ele não confiava em si mesmo e nem confiava em Deus. E Deus está chamando ele de um poderoso guerreiro. Por que Deus está chamando ele de um poderoso guerreiro? Para levantar a autoestima? De fato, ele já era um poderoso guerreiro. A única pessoa que não sabia era ele. Quando é que uma pessoa se torna um poderoso guerreiro? Quando é? No versículo 16 tem a resposta. Eu estarei com você. Quando Deus disse assim, eu estarei com você, então você se torna um poderoso guerreiro. Você se torna uma poderosa guerreira. Não é porque você fez um diploma, conseguiu um diploma na faculdade, não é porque você tem um grande salário, não é porque você tem muitos clientes. É quando o Senhor diz, eu estarei contigo. Você se torna poderoso. Deus diz, eu estarei com você. Como eu estarei com você, você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Deus disse. Agora a pergunta que vou fazer é, Gideão acreditou nisso? Aí Gideão então fala para o Senhor. Eu vou ler o versículo 17. Então Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Aí é um texto interessante. O que ele pede a Deus? Um sinal. Aí então Deus diz, tudo bem, qual é o sinal que você quer? Ele diz, eu vou fazer aqui um sacrifício e vou colocar ele diante do Senhor, e ele vai lá e faz o sacrifício, e Deus recebe o sacrifício dele. E o anjo de Deus toca com a ponta do cajado do sacrifício, e o fogo de Deus desce
e Gideão vê a face de Deus. No versículo 22 ele expressa isso: vi Deus face a face. Vi Deus face a face. Mas é interessante que Deus aparece a Gideão naquela mesma noite e diz para ele: Gideão, já que eu estou com você, vai lá e derruba o altar de Baal, e no lugar do altar de Baal, levanta um altar a mim. Vá para o versículo 22, 27, eu quero te mostrar uma sentença no versículo 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Tem um ponto aí. Depois do ponto aparece qual palavra? Mas com medo. Quem tem medo tem fé? Não, ele não tinha fé. Então ele fez de noite. A fé dele ainda não estava pronta. Por que não estava pronta? Porque tinha medo lá no meio. Toda vez que tem medo no coração e que o medo está te dominando, a fé não está pronta. Mas Deus é misericordioso. No versículo 34, Deus vem e Deus derrama do seu espírito sobre Gideão. Deus vem e derrama do espírito sobre Gideão, e Gideão fica cheio de Deus. E então ele convoca todo o exército de Israel para a grande batalha que Deus iria empreender através dele. E nós podíamos pensar assim: mas então agora está tudo resolvido, pastor. Gideão já está com a fé toda pronta e agora ele vai empreender a guerra. Mas Gideão ainda não tem uma fé resolvida. No versículo 36 ele vai relatar isso. Eu estou adiantando por causa do tempo. Vai para o versículo 36. No versículo 36, olha o que ele fala. Então Gideão disse: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Deus já não havia dito que iria libertar? Ele diz: eu quero saber. Ele queria saber. Toda pessoa que tem fé, ela não precisa saber como, mas ela já sabe. É interessante que Deus vai trabalhar com Gideão. Agora no versículo 37, olha o que acontece. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Versículo 38. E assim aconteceu. Gideão levantou bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de orvalho. Versículo 39. Disse ainda Gideão: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Eu quero fazer só mais um pedido. Qual é o próximo pedido que ele vai fazer? Tudo bem, pode fazer o pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez vai ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Uma hora chove dentro, outra hora chove fora. E ele vai trabalhando com Deus. Por quê? Porque ele não tem? Ele ainda não tinha fé. A fé não estava pronta. Versículo seguinte. Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão todo estava coberto de orvalho. Deus é misericordioso. Não é assim conosco? A gente não está tendo fé e a gente pede a Deus o sinal e Deus dá o sinal. E aí depois que Deus dá o sinal, a gente fala: Senhor, o Senhor deu o sinal, mas será que era isso mesmo? Mas para a gente parece que é muito vergonhoso a gente dizer: eu não estou acreditando ainda. Mas isso na Bíblia é muito comum. Os grandes homens de Deus foram assim. Grandes homens de Deus foram assim. Vamos para Juízes, agora o versículo 7. Capítulo 7, versículo 3. Juízes 7, 3. Aí tem uma sentença interessante. Anuncia ao povo todo aquele que estiver tremendo de medo e poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Aqui ele já fez a seleção.
já juntou 32 mil, e dos 32 mil, então Deus manda ele fazer uma seleção. Ele diz: olha, quem estiver com os joelhos batendo um no outro de medo. Por que Deus manda embora todos que estão com medo? Porque todas as pessoas que estão tremendo de medo, ela não tem fé. Qualquer pessoa que vai entrar na guerra e está tremendo de medo, o que vai acontecer com ela? É morrer. É morrer. Deus diz: eu não quero mandar guerreiros para a guerra para morrer. Eu quero mandar guerreiros para a guerra para vencer os inimigos e voltar são para casa. Mas então Deus fala assim: olha, todos aqueles que o joelho... Agora é interessante essa palavra aqui, estiver tremendo, porque medo é uma coisa comum, ok, irmãos? Deus sabe que o medo é uma coisa comum. Qual é o medo que Deus reprova? O medo paralisante. Então não é pecado ter medo. Se você entra num carro e o motorista atravessa o sinal vermelho, dá freada brusca nas curvas, dá derrapagem, você vai ficar como? Com medo, claro. O acidente está logo ali na frente. Então você fala para o motorista: ou você anda direito ou para que eu vou descer. Não é verdade? É um medo comum, é um medo proporcional ao que está acontecendo. Agora, quando o medo é desproporcional, o que é um medo desproporcional, pastor? É aquela pessoa que sai correndo com medo de barata. É um medo desproporcional. Você nunca viu uma barata gigante atacando a pessoa. Não é verdade? É um medo desproporcional. O medo aqui era um medo onde ele estava tremendo de medo. Todos que estiverem tremendo de medo, pode ir embora. Não vai para a batalha. Deus vai continuar trabalhando com ele. Eu quero avançar um pouco mais. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 5. No versículo 5, Deus vai fazer uma nova seleção e Deus leva eles às águas. Sobrou 22 mil. Gideão leva os homens à beira das águas e o Senhor diz: separe os que beber água lambendo, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Havia outra seleção. Deus diz: Gideão, tem gente demais com você para me te dar vitória. Você ainda tem 22 mil homens. Então, tem gente demais. Eu quero fazer uma seleção. Eu achei muito interessante esse texto quando estava estudando. Gostaria que vocês prestassem atenção na palavra ajoelharem. Deus disse: eu quero que vá à guerra aqueles que têm hábito de se ajoelhar. É uma palavra interessante. É uma palavra interessante. Deus disse: o que se ajoelhar pode ir à guerra. O que não se ajoelhar não vai à guerra. É interessante isso. Agora vá para o versículo 10. Versículo 10. Gideão ainda estava com medo, depois de tudo isso. E Deus leva Gideão a uma nova experiência. Deus chama Gideão, Deus diz: Gideão, é para você ir à batalha, mas eu percebo que você ainda está com medo. Então Deus fala para Gideão: olha, eu vou nesta noite tratar o seu medo. E Deus falou para Gideão: pega o seu moço e desce a divisa do acampamento dos medianitas, e lá você vai ouvir uma coisa que vai te ajudar. E então ele vai. Aí Deus disse para ele: olha, se você ainda está com medo de atacar, ele ainda estava com medo. Mesmo Deus tendo chovido dentro, chovido fora, mesmo Deus tendo feito todas as coisas, ele ainda estava com medo. Aí Deus disse: eu vou tratar o seu medo. Desça ao acampamento com o seu servo puro. Versículo 11. Versículo 11. Ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo puro desceram até o posto avançado do acampamento. Versículo 12. Os medianitas e os amalequitas e todos os outros povos vinham do leste e haviam se instalado no vale, e eram numerosos como
nuvens de gafanhoto. Assim como não pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Versículo 13. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento medianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Versículo 14. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todos os acampamentos nas mãos dele. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, o que ele fez? Adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento medianita nas mãos de vocês. Agora ele foi curado. Agora, o absurdo dessa história é que ele ouve Deus diversas vezes e ele não acredita naquilo que Deus fala. Quando foi que Gideão resolveu o seu problema? Quando foi? Quando ele ouviu o inimigo falando o que Deus iria fazer. Olha que loucura. Isso é ser humano. O ser humano tem essas coisas. Tem gente que vai no culto e o pastor prega e está tudo certo, está tudo ótimo. E para ele está tudo bem. E um dia eu ouvi de uma pessoa dizendo assim: mas lá no culto hoje foi uma manifestação terrível. Até o demônio se manifestou lá. O demônio caiu. É uma loucura, não é verdade? Olha o que acontece nesse texto. Gideão só acredita quando ele ouve o relato do soldado medianita dizendo: não, de fato, Deus já entregou esse acampamento na mão de Gideão. Aí fala: entregou mesmo, então agora eu acredito. Pastor, quando é que a fé vai ficar surpreendente? Nós não sabemos. Porque está aí dentro de você. De repente uma luz acende. De repente um start acontece. E de repente de uma hora para outra a fé brota e você passa a acreditar em Deus. Não existe uma receita. Pastor, qual é a receita que eu faço para a minha fé se desenvolver? Você precisa ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes você ouve a palavra de Deus a vida inteira e ela ainda não acendeu. Ela ainda não acordou. Está claro para todo mundo, mas para você ainda não está claro. É um mistério. É um mistério. Nós não podemos dizer então que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas é uma coisa interessante, nós precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus. Agora volte para Mateus capítulo 8. Em Mateus capítulo 8, há uma coisa interessante. Em Mateus capítulo 8, Jesus vai lançar luz sobre esse assunto. Mas nós seres humanos temos muita dificuldade quando essa questão é fé. Antes de pensar em Mateus capítulo 8, eu quero trazer um segundo personagem para a gente pensar nesta noite. Naamã. Todos conhecem a história de Naamã? Quantos conhecem a história de Naamã? Levante a mão. Alguns não conhecem, eu vou contar para você rapidamente. Naamã era comandante do exército sírio. Ele era um general de guerra, especializado em batalha e tinha conquistado muitas guerras para o seu senhor. E a Bíblia diz que Deus havia dado vitória à Síria pelas mãos de Naamã. Só que Naamã acabou ficando leproso. E Naamã, a Síria teve em guerra contra Israel. E quando ela esteve em guerra contra Israel, ela levou uma jovem, uma menina cativa das terras de Israel. E essa menina foi servir na casa do general, na casa do comandante, Naamã. E ela falou para sua senhora, porque quando ele tirou as suas vestes, seus trajes militares, ela percebeu que ele estava cheio de lepra. E ela disse para a sua senhora: se o meu senhor Naamã conhecer o profeta que está em Samaria, ele ficaria curado da sua lepra. A mulher vai e fala com seu marido, diz: olha, a menina que veio da terra de Israel diz que lá em Israel tem um profeta
que se ele falar alguma coisa com você, você vai ficar curado da lepra. Ele recebe a notícia, e então ele vai ao seu rei e diz ao rei: olha, diz que na terra de Israel tem um homem lá que me cura do problema que eu estou passando. O rei diz: tudo bem, você tem tudo que você precisar para ir. Dá ele 350 quilos de prata, 70 e poucos quilos de ouro, se não me falha a memória, muitas vestes, muitos presentes, e ele parte para a terra de Israel. O rei faz uma carta, e pega a carta, e manda a carta para o rei de Israel. E na carta, o rei da Síria diz: olha, eu estou te mandando meu servo Naamã, para você curar ele da sua lepra. E quando o rei de Israel recebe a carta, ele fica furioso. Ele diz: eu sou Deus, por acaso, para curar alguém da lepra? E aí então, o profeta fica sabendo, o profeta diz: olha, não fique perturbado assim, manda este homem vir a mim, e este homem saberá que há Deus em Israel. E então Naamã vem. Naamã então foi atrás de Eliseu. E quando Naamã vai atrás de Eliseu, Naamã constrói um monte de ideia em sua cabeça. E Eliseu fica sabendo que Naamã está vindo, e com a sua carruagem. E então pega o seu moço e manda encontrar com Naamã e diz: olha, fala com ele, que o negócio é o seguinte: é para ele descer no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, e vai ficar curadinho, limpinho, e voltar para casa. Quando ele ouve isso, ele fica uma fera. Ele diz: eu imaginava que ele sairia, colocaria a mão sobre o lugar afetado, invocaria seu Deus, fazia um xalabalabalá e me curaria. Ele nem veio falar comigo, e ficou brabo e estava indo embora. As pessoas pensam que a fé é uma coisa complicada, irmãos, mas não é complicada. É tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, que sua mente complica. A fé não é nada complicado, é muito simples. Nós é que construímos expectativas irreais. Naamã constrói um monte de expectativa. Vai falar com o rei. Observe que o recado da menina é um recado extremamente simples: se o meu Senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ficará curado. Só isso. O que ele faz? Vai falar com o rei, vai pegar a carruagem, vai mandar preparar vestes especiais, vai preparar ouro, vai preparar prata, vai fazer uma comitiva enorme, manda carta, ele faz um rodeio, uma volta, ele inventa 1001 coisas, e ele constrói um monte de expectativa. Ele chega lá, o profeta diz: olha, nem olhou na cara dele, falou assim: vai lavar no Jordão, fica curado. Ele fica bravo. A fé é uma coisa tão simples, e nós queremos complicar tanto. Você sabe o que é a fé? Crer em Deus. Crer em Deus. Então Naamã está lá, e ele fica bravo e está voltando para trás, está voltando. Aí os moços que foram com ele chegaram para ele e disseram: meu senhor, o senhor veio lá da Síria. Se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Sabe o que nós queremos? Coisa difícil. Nós queremos coisa difícil para fazer, e Deus está dizendo: não é difícil, é fácil, é só obedecer o que eu te pedi. É só obedecer o que eu te pedi. Só isso. A fé é só obedecer o que eu te pedi. Mas nós queremos dar um monte de volta. Nós não queremos assim. Não é desse jeito. E nós colocamos um monte de problema. Então Naamã, convencido pelos seus súditos, desce ao Jordão, que era um rio sujo, bem sujo, tá? E a Bíblia diz que ele deu 7 mergulhos no Jordão. E depois que ele saiu do 7º mergulho, a sua pele era como a pele de um bebê. É muito simples, é só obedecer. É muito simples, é só obedecer o que Deus mandou. Mas nós queremos complicar. Você quer ver como é que a fé é uma coisa simples? Antes de eu entrar no meus finalmente, vá para Mateus capítulo 14, versículo 29. Em Mateus capítulo 14, versículo 29, eu já preguei aqui. Se alguém puder projetar aí para mim, cadê? Mateus capítulo 14, versículo 29.
O texto é quando Jesus está andando sobre as águas e os discípulos estão enfrentando um vendaval e o barco está quase afundando, as coisas estão complicadas e alguém diz: é um fantasma que está andando sobre as águas. E Pedro disse para o Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as ondas. As mentes complicadas diriam assim: olha, Pedro, sou eu mesmo, o grande Criador do universo, o poderoso de Israel, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Eu vou construir uma estrutura debaixo da água para a água te segurar, vou fazer isso e aquilo. Foi isso que Jesus fez? Ele diz assim: vem. Uma única palavra: vem. Agora, quando Pedro desce do barco, o que acontece? Ele vai e ele anda sobre as águas. Mas a única palavra foi: vem. A única palavra é crer. Mas nós queremos tantas coisas. E nós ficamos: Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal que o Senhor falou comigo. Deus, chove dentro. Não, Deus, chove fora. Deus, chove dentro, chove fora. Nós ficamos pedindo sinal. Quando nós estamos assim, ainda não tem fé. Pastor, quando é que a fé está? Agora vamos para Mateus, eu quero fechar. Jesus entrou em Cafarnaum e o servo do centurião mandou os homens ir atrás de Jesus e disse: meu criado está doente e ele está quase à morte. No versículo de número 7, Jesus fala uma palavra: eu irei curá-lo. Isso é fé. A fé, quando a fé está pronta, observe que Jesus está fazendo uma coisa: eu irei curá-lo. Jesus não está dizendo assim: eu vou pedir a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou jejuar, eu vou fazer uma campanha de 7 dias. Não está dizendo nada. Meu servo está doente, quase à morte. Jesus: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Agora, esse homem tem muita fé, uma fé surpreendente. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber de debaixo do meu teto, mas dizes apenas o quê? Apenas o quê? Apenas o quê? O que é a fé? Crê em apenas uma palavra que Deus te falou. Crê em apenas uma palavra que Deus te falou. De repente a palavra de Deus para você nesta noite é: seja curado. De repente a palavra de Deus para você nesta noite é: seja avivado. De repente a palavra de Deus para você nesta noite é: viva feliz. De repente a palavra de Deus para você nesta noite é: prosperidade, é cura, poder. De repente Deus está dizendo: é poder. Aí você recebe. E quando você recebe, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Aleluia. Senhor, não mereço te receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu criado será curado. Agora, interessante que o homem vai explicar por que ele cria assim. Ele vai explicar. É pedagógico. Olha o que ele diz: pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele era centurião. Ele comandava 100 soldados. Eu tenho soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai. Eu digo a outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: a fé acessa um nível de autoridade. Pegou? 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 Pegou a revelação? A fé acessa um nível de autoridade. E quando a autoridade fala, acontece. Eu estava na casa do meu irmão mais velho. Minha cunhada tomava conta de 2 crianças da vizinhança.
Eu estava observando as crianças brincando. E o meu irmão disse assim para as crianças: crianças, pare de fazer isso. As crianças continuavam bagunçando. Crianças, pare de fazer isso. As crianças continuavam bagunçando. Aí ele disse para mim: eu falo e elas não me obedecem. Mas se Emília é a esposa dele, se Emília falar, eles obedecem imediatamente. Aí, daí a pouco chega a esposa, Emília: meninos, parem! Eles baixaram a cabeça e saíram. Eu estava observando. Eu disse: você sabe a diferença entre você e Emília? Eu disse: Emília tem autoridade. O que é autoridade? Um conjunto de verdades que não pode ser modificado daquilo que foi liberado. Não é uma coisa só. O homem de autoridade, a mulher de autoridade. Eu tenho uma pessoa que é a autoridade da minha vida. Meu pastor é uma autoridade para mim. Eu respeito a palavra dele. Quando ele diz alguma coisa, eu imediatamente baixo a cabeça e eu obedeço. A autoridade, a fé acessa um nível de autoridade. Então, quando a fé está funcionando, a fé pode dizer: Amoreira, arranque daqui, presbítero do mar. Ela vai ter que obedecer, porque é um conjunto de coisas. Não é uma única coisa, é um conjunto de coisas. É algo que você não consegue enfrentar. Pode ser temor, pode ser respeito, pode ser reverência, pode ser confiança, pode ser um conjunto de coisas. O homem explica, ele diz: olha, eu sou um homem de autoridade, eu sei como funciona o princípio da autoridade. Os meus soldados obedecem a minha autoridade. Eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, eu digo a um faz isso e ele faz. O que ele estava dizendo para Jesus? Jesus, eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Se o Senhor disser uma palavra, tua palavra vai curar meu servo. E então Jesus disse: porque você creu, recebe o milagre, teu servo será curado. E diz o texto: e o homem foi curado imediatamente, na mesma hora. Surpreendente fé. Você sabe o que vai acontecer com você? Pastor, eu ainda não tenho. Pede a Deus para aumentar, vamos crescendo. Porque vai chegar um tempo que você vai dizer uma palavra e vai acontecer. Porque essa fé vai acessar a autoridade. Ela vai acessar o braço de Deus. Ela vai acessar o braço de Deus. E quando Deus libera a sua palavra, ela não volta vazia. Se Deus disser seja curado, será curado. Se Deus disser vida, é vida. Ainda que haja morte, Deus diz: sai da morte para a vida, e a vida aparece, porque Ele é Deus. Coloque de pé. Surpreendente fé. Pastor, por que eu preciso de uma surpreendente fé? O maior legado que você pode deixar para os seus filhos é a fé. O maior bem que você pode deixar para os seus filhos, a maior lição que você pode deixar para os seus filhos é a fé. O dinheiro pode acabar, os bens podem ir embora, a vida pode ser acometida de doenças, enfermidades, problemas. Mas aquele que aprendeu a lição da fé, ele pode acessar o braço de autoridade de Deus e levantar das cinzas. Se você tiver fé, teu casamento será reconstruído, tua casa será reedificada, tuas finanças serão restauradas, tua emoção será mudada. Você pode mudar qualquer coisa que você quiser, pela fé.
surpreendente fé. Para onde você está indo? Deus quer te dar uma fé surpreendente. Pastor, eu quero andar sobre as águas. Então a palavra de Deus para você é: ande sobre as águas. Pastor, eu estou enfrentando muito problema lá no meu trabalho. Por fé, você pode mudar as circunstâncias do seu trabalho. Qualquer coisa. Hoje Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para abençoar você. Sabe o que vai acontecer? Você vai alcançar o testemunho que agrada a Deus. Porque Enoque alcançou um testemunho que agrada a Deus. Eu tenho certeza que você veio aqui porque você quer agradar a Deus. Essa igreja existe para agradar a Deus. A razão do porquê nós nos reunimos aqui é para agradar a Deus, é para celebrar a Deus, é para dar glórias a Deus, e é para dizer que o Senhor reina. Surpreendente fé. Adore.